Qual ano que era? 2014, isso. 2014? Quando eu tava considerando a recessão ali econômica, Coisa da Dilma. perto da eleição da Dilma e tal, eu falei pra ele, pô, o mercado tava aquecido, cara. Tava vendendo casa pra caralho, tava vendendo tudo. Tava tudo indo bem, né? A gente veio daquela coisa aqui do Lula, só marolinha, Brasil voando. Brasil voando. 2 anos antes a gente tava falando daquela capa do Time. E o Batista foi o primeiro cara que chegou assim. Eu tava considerando naquela época que a dívida do jornal não compensava ela ser paga, porque estava baseado na Selic, o jornal era endividado. Eu falei, caralho, tá maluco, né? Juros baixos. Não compensa ser pago. E ele não era um cara muito responsável com dinheiro. É uma das coisas que o pessoal mais não entende, digamos assim. É porque, pô, você tá investindo em renda fixa. Como assim a renda fixa vai ter uma variação muito grande? Você tá falando de previsão de futuro sobre como que seria os juros do Brasil em 2060. Quem consegue prever como é que vai estar os juros brasileiros em 2060? Vixe, mano. Nem o melhor economista da história conseguiu prever como é que vai estar os juros em 30 sabe anos. Eu prevejo, alto. Quem é o melhor economista legal. da história? Quem Sou sabe eu. vai ter um L 2.0 lá. Então. Exatamente. Então, Cara, eu tava vendo um Pô, dado. sabe que a gente tava tendo aquela discussão aquele dia com o... Não, fizemos. Não, é Quem L. falou? É L? Pode É falar? Sabe, não. Pode Sabe ir aquele lá. dia que a gente tava conversando com o Berriel, ele falou que não ia ter deflação dos alimentos, ele é um puta economista. Falou. E eu falei pra ele que ia cair o preço dos alimentos, ele errou. Eu mandei mensagem pra caiu ele. 13% o quilo de tomate, caiu um monte de coisa. Pô, foi loucura, Foi velho. loucura que na Mas reunião... a E deflação ele é agora de um agosto, a maior economista parte genial, da... Foi alimento. Foi Baita alimentos e conhecimento, energia. É, As ele tem um duas coisas conhecimento caíram. muito melhor que o meu. Mas o meu raso foi melhor que o profundo dele. Porque É, então. eu, sem saber o que ele sabe... Ele deve ficar Eu muito consegui. puto, né? Tipo É, assim, então. pô, esse cara Mas é isso. só chutou Mas é ali. isso, é cara. porque eu não tenho o conhecimento que ele tem. É porque ele tava considerando variáveis que eu desconheço. Exato. É esse isso- o problema. Sabe É, qual acho que isso que é foda dele? do- O modelo dele tinha muitas É variáveis. isso que eu ia falar. Isso pra mim é a maior beleza da economia. Porque, pô, eu sou economista, Alan tá quase lá, tá chegando aí. Mas assim, Aí, Sandrão, me libera. Na mas porta do gol. quando a gente fala de economia, cara, quanto mais você vai deixar a coisa complexa e como você considera outras variáveis que outras pessoas não estão vendo, você esquece de uma coisa fundamental, que a economia é uma ciência social aplicada. Ela é isso. Ela não é uma ciência que você consegue prever o que Não vai é acontecer. exato, Não é Ela não é exato, uma nem um ciência pouco. humana, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social. Ela depende das interações que outras pessoas Não, ou que outras exata não tem economias ela nada. vai ter. Exato. Zero. Então, quando você tenta prever uma economia, você sempre dois, vai errar. três. Sempre. É muito difícil você acertar O alguma coisa. maior exemplo é o Bullet Payroll Fox dos Ah, Estados tá. Unidos, ó, com o modelo Birth to Death. Mas aqui, Que tá quase morrendo esse aí. modelo aí tá atrasadíssimo, viu? Não, Porque não esse tem base esse modelo cara aí, errar ó, desse já tanto, era. não. 990 mil empregos que foram criados e depois foram corrigidos de um ano pro outro. Uhum. Cara, Loucura. É um número muito expressivo. eu não Muito esqueço expressivo. do dono do jornal, porque ele entendia muito de economia e tal, mas assim, ele, pô, é amigo do Meirelles e fundou ali o jornal há Chama o muitos Meirelles. anos trabalhando com Grande notícia, né? Meirelles. Então, quando ele já tinha uns 80 anos, né, ele fazia o índice econômico dele, assim. Era um negócio muito aleatório que ele passava no posto de gasolina, no boteco, sei lá o que e tal. E daí ele chamava de economia real. E daí ele ia fazendo o negócio e aí ele perguntava quantos caminhões abasteceu e tal, em média pro cara, se tava mais ou se tava menos. E ele sempre acertava, velho. Era inviável como ele acertava muito mais rápido do que, tipo, todo mundo. Quando foi pra entrar na crise, eu lembro que eu tava considerando naquela época, não era... Tinha Qual ano que era? 2014, isso. 2014? Quando eu tava considerando a recessão ali econômica, Coisa da Dilma. perto da eleição da Dilma e tal, eu falei pra ele, pô, o mercado tava aquecido, cara. Tava vendendo casa pra caralho, tava vendendo tudo. Tava tudo indo bem, né? A gente veio daquela coisa aqui do Lula, só marolinha, Brasil Projeto voando. do Brasil Parque, voando. tava 2 baixo. anos antes a gente tava falando daquela Sim. capa do Time. E o Batista foi o primeiro cara que chegou assim. Eu tava considerando naquela época que a dívida do jornal não compensava ela ser paga, porque tava baseado na Selic, o jornal era endividado. Eu falei, caralho, tá maluco, né? Juros baixos. Não compensa ser pago. E ele não era um cara muito responsável com dinheiro. Uhum. Então eu achava que ele só queria protelar a dívida mesmo, né? Porque ele veio com esse argumento de, não, a economia. E eu falei, rapaz, e eu não era um cara muito entendido de economia. Em 2014 eu tinha 20 anos, sei lá. Cheguei nele e falei, Batista, tem que pagar a dívida não, pô. Enrola esse trem aí pra então. frente, dá-lhe a bicuda. Um grande segredo. E aí ele pegou e falou, cara, tem que pagar esse trem agora. E eu falei, Batista, aqui, data cu, né? Você tirou esse negócio. E ele, cara, a economia vai deteriorar, fudeu tudo, o Brasil acabou. E eu falei,
esse Você velho tá agora... viajando. Só o que faltava é esse velho ficar louco agora, né? Nessa altura do campeonato. E ele me põe no carro e piora muito os argumentos dele. Porque é isso, ele chega num frentista, quantos caminhões você abasteceu aí? Tá mais ou tá menos? O cara, tá menos ele. E o Batista... Não é possível que você vai tomar uma decisão de negócio baseada nisso. Aí ele foi na mulher que vendia marmita e aí perguntou quantas pessoas estavam acrescentando ovo a mais na marmita. Cara, um indicador de merda, tá ligado? Aí eu falei, cara, que velho desgraçado. Ele vai quebrar a empresa com essas ideias dele. Quantos ovos a mais tá acrescentando? Foi no supermercado perguntar se as pessoas estavam levando mais... era produto supérfluo, presunto. Ele colocou uns produtos que ele achava que não era... Eram substitutos ali, né? E aí ele foi pegando salsicha, o caralho. Daí ele foi vendo isso e... Chegou lá, e um gênio, né, cara? Hoje em dia eu compreendo a inteligência dele. Sim, que na época, dentro da minha... não entendia de economia. Eu não sabia que aquilo estava errado numericamente. Eu só achei que não era assim que colhia dado de economia. E não é. Deixando bem claro. Isso não se faz. Não é assim. Esse é um processo empírico burro. Porque a gente tava numa cidade. Não é assim que faz. Mas, dentro do empirismo estúpido dele... Ele tinha uma lógica. Não, ele previu a crise, mas com segurança, assim. Tinha uma lógica. Tanto é que quando começou a deteriorar e a gente tinha feito o pagamento da Disney, ele ficou... Tá vendo? Te falei. Não, e ele não ficou feliz. Ele chegou em mim, é aí que você entende a seriedade de uma pessoa que viveu demais. Ele chegou em mim e falou assim, que merda. Deu, foi mesmo. E eu falei, uai, Batista, ainda bem que você é um gênio, né? Você previu. Ele falou, fudeu, você não tá entendendo, isso aqui é só o começo. Agora seria muito engraçado se ele te respondesse. Eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, mas foi. E aí ele falou assim, cara, fudeu completamente, né? Falou, isso aí é a microeconomia. Mas ele falou porque ele viveu ciclos de hiperinflação, sendo dono do jornal e tal. Então ele viveu aquilo, né? E o jornal, por exemplo, já era uma coisa que as pessoas não cancelam. Então, para ele, o dado de jornal não servia, porque a população compra jornal não é uma população que precisa de dinheiro, já é uma população muito mais instruída, quem tem assinatura de jornal, né? Então, nosso ciclo estava ferrado por outras coisas, ele sabia separar as duas coisas, assim, então... E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né? Com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais, investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.